Gente, vamos lá, porque hoje temos muita coisa a falar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Isaías 4, 1. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai amado, Rei da Glória, o Senhor é quem nos guia por meio da leitura da Sua Palavra. Por isso, Senhor, que Tu és a luz que abre o nosso entendimento, que abre os nossos olhos sobre aquilo que está escrito, pois o Senhor tem falado no meu espírito para se orientar essa geração faminta, essa geração que reconhece a Sua voz, o som do seu chofar. Pois muito obrigado e usa a minha vida para assim trazer entendimento a quem não tem entendimento. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradeço, Espírito Santo, por se fazer presente aqui. Amém e amém. Estão preparados? Vamos lá. Livro de Isaías, do profeta Isaías. É um livro fácil de ler? Tudo depende de quem está do seu lado, para lhe ensinar e lhe orientar acerca de um profeta cujo na sua época foi usado para falar para a sua geração. Mas se você lê o livro de Isaías sem entender que como Isaías era um profeta de Deus, ele era usado para falar tanto para a sua geração, como também para os dias vindouros, como também para os dias de hoje. Pois bem, nas palavras anteriores, eu deixei muito claro que Isaías foi usado para falar do Apocalipse, e não pouco. Isaías falou muito do Apocalipse e continuará, inclusive hoje, continuaremos a falar do Apocalipse no livro de Isaías. Todos os livros, né, têm uma interligação, porque afinal, quem fala é o mesmo. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então hoje nós vamos estudar, meus queridos, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Isaías. Só que para vocês entenderem, o capítulo 4 está totalmente interligado com o capítulo 3, né, que nós lemos anteriormente, sobre o juízo de Jerusalém. Deus estabeleceu um juízo severo sobre Jerusalém em tempo de Isaías. Mas o juízo sobre Jerusalém também acontecerá muito severamente sobre Jerusalém, antes da segunda vinda do Mashiach, da segunda vinda de Jesus, quando ele virá das nuvens com um grande exército. Olha o que fala o versículo 4. Naqueles dias, diz a palavra do Senhor, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossas comidas e nossas roupas. Apenas casa-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiras. Então, amados, a vergonha e a desonra cairão sobre Jerusalém. É isso mesmo. A vergonha e a desonra cairão sobre Jerusalém. Por acaso, uma mulher viúva ou abandonada não seria comparada a uma mulher desonrada? Pois
Jerusalém será assim. Assim mesmo como esse quadro que é apresentado para vocês. Assim será Jerusalém nos últimos dias, desonrada e abandonada. Após o juízo do Senhor e a sentença do Senhor, o Senhor irá limpar Jerusalém por ter derramado sangue de inocente que foi derramado por meio das suas praças, das suas ruas e das suas vielas. Quanto sangue foi derramado em Jerusalém? O que diria hoje o sangue que até o dia de hoje clama de Estevão e de tantos outros profetas do Senhor que foi enviado para se endireitar, para se aconselhar, para se ajuntar um povo debaixo das asas do grande eu sou, mas não quiseram. Haverá uma limpeza e após essa limpeza, o Senhor, amados irmãos, irá restituí-la. Consegue me entender? Jerusalém será isolada, será desonrada, com um propósito para que ela clame. Depois, ela será restituída. Glória a Deus. Por acaso, amados irmãos, um filho que peca e se arrependa do seu pecado, quando um pai encontra a verdade nas palavras de arrependimento de um filho arrependido, não seria um pai amoroso e justo em perdoar o filho dos pecados e dar a devida confiança que seu filho merece, porque mostrou-se arrependido? Quando um filho se arrepende de verdade, o Senhor, o Pai, não teria compaixão do seu filho? Quem aqui já cometeu pecado? E quem aqui já foi perdoado? Quem entre vós já tivesse a segunda chance? Inclusive, em meio da sua parentela, em meio dos seus. Quem entre vós tiverem uma chance perante o Senhor, ou estão tendo outra oportunidade perante o Senhor. Pois será assim também para Jerusalém, se ela se curvar e se arrepender da sua arrogância. Se ela se arrepender da sua soberba, se ela se arrepender do seu orgulho, mas antes que haja arrependimento, é necessário ela se ver pobre, cega, nua e suja. Assim também são todos aqueles que precisam se arrepender dos seus pecados, que estão nos vendo nessa noite. Essas pessoas, elas precisam se ver da forma que o Senhor os vê. Porque quando o homem está no pecado, certamente, ele é sujo, pobre, de espírito e nu. Essa pessoa não é coberta, não tem cobertura, não é protegido e é abandonado, isolado. Agora, saiba de uma coisa, meus amados. O Senhor, Ele não tem prazer ver os seus filhos passarem frios, por exemplo.
O Senhor não tem prazer algum de ver seus filhos passando fome. O Senhor não tem prazer algum em ver seus filhos abandonados e desprotegidos. Mesmo que alguns dizem, se há um Deus, como que Ele permite tantas coisas? Mas eu vos digo nessa noite, assim será Jerusalém nos últimos dias. Abandonada será por causa da sua iniquidade, por causa da sua idolatria, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância, por causa da sua petulância e porque afronta até o dia de hoje o Senhor. A idolatria e a rebelião de um povo fará com que o Senhor, meus amados, se ire. Mas por causa de uma noiva que ficará em Jerusalém, o Senhor irá se compadecer e irá trazer a restituição ao seu povo. Irá trazer um adorno para Israel. Um conserto, uma oportunidade de um renovo. Olha que fala no versículo 2, naquele dia. O renovo do Senhor será belo e glorioso. E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que foram deixados em Sião e ficaram em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viver em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. Que coisa tremenda. Consegue visualizar comigo aquilo que haverá sobre Jerusalém? De dia haverá uma nuvem e de noite um clarão, um fogo para iluminar a cidade. Lembra alguma coisa? Quando o povo de Israel, no deserto, recebia a proteção do Senhor? Não era assim? Em tempos de Moisés? A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia. Refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Que lindo! Agora vamos abordar a canção ou poema acerca da vinha. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 em adiante. Isaías, tomado pelo Espírito, empresta seus lábios de maneira profética e fala por parábolas, usando uma canção. Olha que ele diz: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da minha vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava desse uvas boas.
mas só deu uvas azedas. Agora, habitante de Jerusalém e os homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Vamos entender essa passagem profética. Então, amados irmãos, nós podemos entender nesse capítulo 5 de Isaías que há uma parábola. Há também uma metáfora. Há um cântico. Há uma poesia no qual, se nós pararmos para avaliar, se deixamos com que o Espírito Santo de Deus ministre, o Senhor, presta atenção, o Senhor, desde o princípio da existência do céu e da terra, Ele quis com que em sua vinha as uvas, fossem doces e não azedas. A sua vinha. Quem é a vinha? Qual é a simbologia da vinha? A vinha do Senhor é Jerusalém. Mas também pode representar você. Por acaso você não é Jerusalém? O lugar onde Deus quer habitar e permanecer? Há uma vinha, disse Isaías. E nessa vinha, o Senhor sempre esperou das videiras que Ele plantou nela, que se colhe uvas doces e não azedas. Consegue entender? Então Jerusalém é a vinha, mas também Jerusalém é tudo aquilo que é morado do Espírito Santo. Vocês. Você foi chamado para ser Jerusalém. Então, em sua vinha, há cuidado. Em sua vinha, a terra boa, a palavra. E o propósito do Pai é que os seus filhos o adorem pelo que Ele é. E não por aquilo que Ele tem para oferecer ou tem a dar para seus filhos. Não por obrigação ou muito menos por imposição. Deus quer que seus filhos o adorem por livre e espontânea vontade. E sempre foi assim. Deus sempre quis ser adorado pelo que Ele é. Então o Pai, meus amados, aqui, nessa metáfora de Isaías, ele faz uma comparação com seu imenso amor, apresentando o quão doce Ele foi para com os seus. Quão amável Ele foi para com os seus. A oportunidade que Ele deu para os seus em tratar, em cuidar, em adubar as suas figueiras, em adubar as suas videiras que estão na sua própria vinha. O Senhor preparou essa terra. Ele arou essa terra para que a semente seja fértil, para que a semente venha multiplicar frutos e venha trazer muito mais sementes. Então Isaías aqui profetiza e diz: cantarei para meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha.
Isaías cantou um cântico novo. Ele cantou uma poesia. E ele instruiu a um profeta. Instruiu a seu filho que ele fez uma vinha. Ele criou uma vinha com um propósito de colocar o homem, de colocar seus filhos na sua vinha. Então, é apresentado aqui uma poesia, e nessa poesia, na letra dessa canção, ele diz: meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. As melhores videiras. Quando o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nos plantar em sua terra, quando o Senhor lhe dá a oportunidade de convidar para seu reino e participar do seu reino, participar da sua vinha, em primeiro lugar, Ele tem esperança em nós. E, inclusive, Ele nos considera como videira frutífera. Há uma expectativa de Deus que tu produza frutos, videiras boas. Então, o que Ele faz? Ele constrói uma torre de sentinela, como assim está descrito no livro de Isaías. Deixa seus anjos em nosso dispor para nos proteger. Ele nos deixa os ensinos, o cuidado, a proteção do Pai, cujo inclusive é incomparável. Ele disponibiliza os sentinelas e também apresenta ensinos e instruções da palavra. Quem são os sentinelas que o Senhor, que o Pai deixou para guardar, cuidar da sua vinha? Os seus anjos. Os anjos do Senhor. E são muitos. A cuidar, a livrar de enfermidade, de doença, a trazer sustento, a trazer a palavra para alguns também. Os anjos do Senhor trabalham a favor do Pai para os filhos. Então, aqui, meus amados, já vos ensinei sobre o ato profético de prensar as uvas e o significado do tanque de prensa. Porque Isaías, ele fala das uvas e que colocou um tanque de prensa para as uvas. E o tanque de prensa para as uvas tem seu significado. E é necessário que ele esteja para prensar as uvas. Pois o Senhor, está me ouvindo? O Senhor dos exércitos espera que as uvas que há na sua vinha sejam uvas doces. Uvas que tenham um bom cheiro, uvas boas para o paladar, uvas boas para a sua mesa, para seu suco e para seu vinho. Pois muitos fazem suco para a mesa do povo que quer o suco a seu próprio gosto. Quem é um profeta de verdade apresenta ao Pai um suco que é agradável ao paladar do Mestre. Um suco digno de ser apresentado sobre a mesa do nosso Rei. O dono da vinha, os próprios Senhor, o que espera de nós? O Senhor espera que o homem
dê bons frutos. Espera que o homem tenha a sua característica, a característica de Deus Pai. Isso, o que Deus espera de você e de mim. Pois o homem comparado aos olhos do Pai como uvas doces. Tremendo, né? Mas infelizmente, ao invés de uvas doces, o homem se rebela e o pecado faz com que as uvas sejam azedas. Faz com que as atitudes do homem sejam desonrosas. E o pecado faz com que o Senhor não tenha prazer de experimentar o doce dessa uva, porque o doce já não tem mais a não ser o azedo e o amargo do pecado. Ora que fala no versículo 3 do capítulo 5 de Isaías. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O Senhor, meus queridos, sempre foi amor. Ele sempre foi amor. O desejo do Pai não foi o juízo sobre toda a terra na época de Noé. Deus não desejou isso. Ele não tinha esse desejo. O desejo do Pai não era dizer ao homem que por causa da rebelião, o homem teria que plantar e colher. E que o suor do seu rosto serviria para alimento da terra e a terra produziria alimento para o homem. O desejo de Deus para o homem não era o castigo e nem a correção, mas era que o homem pudesse desfrutar harmoniosamente dos presentes que o Senhor preparou para o próprio homem. Isso sempre foi o desejo do Pai. Mas por causa da dureza do coração do homem, mesmo tendo tudo de graça, o homem não valorizou o eterno. Por causa da dureza do coração, mesmo tendo o amor, o homem o desprezou. Então, meus amados, a vinha do Pai é boa. A vinha do Pai e na vinha do Pai a água, o Espírito Santo. Na vinha do Pai, a terra, a palavra. Na vinha do Pai tem adubo para as videiras que merecem ajuda, a graça. Na vinha do Pai tem cuidado, tem pastores, tem os anjos, tem os sentinelas. Inclusive, a vinha é cercado por sentinela, é cercado por anjos para que a vinha sempre possa produzir o melhor da terra e possa ter produção diária. E a produção nunca deve cessar, porque sempre está a produzir na vinha do Pai. Então, que julguem os moradores de Judá e de Jerusalém. Eu lhes faço uma pergunta. O amor, aliás, o Senhor é amor ou impiedade? O Senhor é justo ou o Senhor é injusto?
versículo 4, veja o que diz. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Ou seja, o Senhor fez tudo o seu possível para se restaurar, para se cuidar das suas videiras, das suas figueiras, que Ele mesmo plantou na sua vinha. Ele fez tudo. Mas o homem o desonrou. Pois no versículo 5 diz, eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Tendo o Senhor feito tudo o seu possível, Ele diz, derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Agora escuta bem, amados ouvintes. O Senhor tem o direito de se irar quando um filho rebelde o ignore e o despreza. Então, por que o filho rebelde teria direito de comer dos frutos que estão na vinha do pai e se alimentar da vinha do pai? Por quê? Por que o homem rebelde teria direito de invadir a vinha do pai sem autorização? Pois os que estão na vinha, quando assim não a valorizam, o que o Senhor faz? O Senhor tira a proteção, porque eles não querem a proteção. Os muros são derrubados e a cidade é pisoteada. Assim é Jerusalém por toda a desonra de séculos em séculos. Jerusalém foi destruída, reconstruída inúmeras vezes por causa da sua teimosia, dureza de coração. Agora escutem bem. Escutem bem. Se tu és Jerusalém, o lugar onde tu quer que Deus, o Espírito Santo, more dentro de ti, então levanta a mão. Se tu és Jerusalém, tens valorizado a vinha que está na tua Jerusalém? Tens valorizado o Espírito Santo, a água que Deus colocou dentro da tua vinha para irrigar as raízes dessa videira? Tens valorizado a graça? Tens valorizado os dons? Tens valorizado a primícia? Yeshua, Jesus, em sua vida? Tens valorizado a palavra? Pois se não valorizar, está escrito na profecia do livro de Isaías, no versículo 5, diz a palavra, derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteado. Farei dela um terreno baldio, ou seja, vazio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramam chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu grito de aflição.
Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedade e mais propriedade, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarem os senhores absolutos da terra, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos diz ao profeta Isaías, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. E as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Assim diz o Senhor. Por acaso, os judeus, amada igreja, até os dias de hoje, não sofrem perseguições? Você se lembra o que o povo diz junto aos soldados romanos no Calvário? O que o povo diz? Vamos lembrar? Eles disseram que o sangue desse, de Jesus, que eles crucificaram, que o sangue desse caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pois de geração em geração há uma maldição sobre a terra de Israel. Por causa da dureza dos seus corações, duvidaram e queriam que o Messias descesse da cruz para provar para eles que era o Messias. E até o dia de hoje, os judeus não reconhecem e não reconheceram o dia da sua visitação. E essas palavras foram claras, meus amados. Que o sangue desse cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Está escrito nos Evangelhos. Os romanos não açoitaram Israel, não açoitaram Jerusalém. Os judeus não precisaram se refugiar em uma fortaleza. Massada, ela está em Israel, a fortaleza de Massada. E o que aconteceu em tempos modernos? Os judeus não tiveram a ponto de serem exterminados em dias modernos? O que dizer da Segunda Guerra Mundial? Os judeus, de séculos em séculos, não são odiados pelos árabes, não são perseguidos, não são desprezados? Como você chama isso? De bênção ou maldição? Quem já esteve em Jerusalém, por acaso já sentiu a antipatia pelos judeus? Quando observa suas vestes, não julgaram? Os seus cabelos não julgaram? As suas atitudes arrogantes e a sua avareza não julgaram? Pois está escrito que desolado foi Jerusalém e o povo foi para o exílio. Os judeus se espalharam, foram levados ao cativeiro, foram levados a campo de concentrações na Segunda Guerra Mundial.
foram colocados a trabalhos escravos e foram rejeitados por uma Europa moderna que quis dominar o mundo. Por acaso, não se lembra de um alemão usado pelo diabo? Adolf Hitler, o nazista. Veja o que diz o versículo 14. Presta atenção, por causa da dureza de Israel, por causa da sua desolação. Por isso, o Seol aumentará o seu apetite e escancará a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Se você vai para Jerusalém e passeia de noite, você observa um Sodoma e um Gomorra nas ruas de Jerusalém. Divertimento. Tel Aviv, a cidade da juventude universitária, onde muitos se dão em prostituição. E o lugar da promiscuidade. Tel Aviv. Muitos se divertem. E o que dizer de Jerusalém? Pois diz a palavra de Deus que por causa de tudo aquilo, o inferno se alargou. Abriu a sua boca desmesuradamente. Assim diz a palavra. Pois o que o Senhor ministra nessa noite, meus amados, no meu coração, é que por causa da desobediência de um povo e a obstinação de fazer os desejos da sua própria carne, essa profecia se cumpre. Muitos, ao invés de serem salvos, assim como nos dias, em época de Isaías, foi profetizado a respeito do inferno, pois é para lá que eles irão, se não venha se arrepender. Pois o livro de Isaías já se falava a respeito do inferno. O inferno que está alargando a sua boca para engolir um povo rebelde e obstinado a desobedecer. Isaías 5,15 diz: por isso o homem será abatido. A humanidade se curvará e os arrogantes terão que abaixar os olhos. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Anota o que eu vou falar nessa noite. Mesmo o Senhor os entregando a sua própria concupiscência, as suas próprias vontades, aqueles que não querem se arrepender serão corrigidos e serão entregues à garganta do inferno. Está escrito. Está escrito. Pois mesmo assim, o Senhor continua sendo fiel. Mesmo assim, Deus é um Deus de amor. É um Deus Pai, Pai de multidão, Pai de filhos arrependidos, transformados, dispostos a estarem na vinha desse Pai e produzir frutos. Versículo 17 diz: então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem,
Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Pois eu vos digo nessa noite, ai daquele que conduz um pequenino a pecar. Ai daqueles que têm a malícia e maquina o mal. Ai daqueles que conduzem a igreja a tropeçar. Ai daqueles que ensinam os ensinos dos falsos profetas. Ai daqueles que não temem o Senhor. Ai daqueles que brincam com o santo. Pois no dia do Senhor irão se lembrar que tinha um Deus amoroso, que desejava ter compromisso para com esses. Mas por causa das suas desobediências, irão conhecer a justiça e a ira de um Deus de amor que se ira. Continuamos. Versículo 19. Ai dos que dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos. Que se cumpre o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal o bem e ao bem mal. Que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Pois assim está escrito. Está escrito. Ai de todos aqueles que zombam do Senhor. Parafraseando, igreja, ai daqueles que comem do melhor dessa terra e têm oportunidade do arrependimento. Tem oportunidade do arrependimento, oportunidade da leitura da palavra do Senhor, oportunidade do ensino, oportunidade do aconselhamento, oportunidade do cuidado, oportunidade da bênção, mas recusam o abençoador. Ai daqueles que são injustos e vê o mal em tudo que há bem. Eu vou dar um exemplo. Quando morre entre vocês, ou entre amigos de vocês, um parente, o mundo, o povo estrangeiro, eles dizem: Deus é culpado de tudo isso. A quem eles referem a culpa quando acontece a morte de um parente cercano? A quem eles culpabilizam? Pois esses dizem: Deus é injusto. Porque Deus deixou que isso acontecesse. Por quê? Por que esse sofreu dessa forma? Aonde está Deus? Se Ele existe, por que permitiu isso? Pois esse transforma o mal em bem e o bem em mal. Esses fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. Esses não querem pagar o preço. E está escrito, e exatamente o que eles ensinam hoje, amada igreja.
Olha no versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Quantos assim, né, gente? Pois esses certamente defendem os seus próprios interesses. Defendem o seu próprio ego e defendem o seu próprio orgulho. Isaías 5:22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestre em misturar bebidas. Os ricos. Conheço pessoas da minha família que são assim. Ai dessas. Pois certamente o vício, o costume, a independência faz dele se acharem poderosos, principalmente os ricos que ignoram o Senhor. Versículo 23. Ai do que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Pois eu vos digo nessa noite, ai da lei dos homens, ai dos juízes, ai dos advogados corruptos que julgam erradamente. Ai desse que condenam um justo e colocam um jugo pesado sobre o justo. Defendem o ímpio e anda subornando e aceita o suborno. Ai das autoridades corruptas, pois essa é a revelação que o Senhor traz no meu espírito, igreja. Versículo 24. Por isso, assim como a palha é consumido pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pois eu vos digo nessa noite, hoje não é diferente dos tempos de Isaías. Estão desprezando a autoridade do Senhor. Estão desprezando a palavra do Senhor. Estão desprezando Jerusalém. Estão blasfemando no templo do Senhor. Estão brincando com o nome do Senhor, fazendo do nome do Senhor um comércio para a sua sobrevivência. Estão brincando com o santo. Pois eu vos digo, para esses, o inferno tem a sua garganta aberta, como está escrito no livro de Isaías. Versículo 25. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo. Seu povo. E ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Continua erguida. Presta atenção. E eu termino. Desde a época do faraó, desde a época de Moisés,
de geração em geração até os dias atuais, a mão do Senhor está estendida. O que isso significa, Pastor Cris? Significa que a mão do Senhor está pronta para corrigir povos desobedientes. Agora eu posso dizer, amada igreja, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porque se vocês entendem como pastor, que recebo as revelações do meu Espírito, pois entenderão que tudo que eu estou a falar nessa noite está escrito na palavra do Senhor. Eu não sou profeta de caos, como alguns poderão pensar. Mas o Senhor me incumbiu a ler o livro de Isaías. Há esperança, sim. Somente se atentamente ouvir a voz do Senhor e lhe obedecer. Há esperança porque ainda há tempo para o arrependimento. Se a igreja possa clamar por arrependimento, pois a mão do Senhor ainda está estendida conforme aquilo que está escrito no capítulo 5. Clamem, amada igreja. É necessário que a ira do Senhor se manifeste sobre o mundo e que também Israel receba a sua correção. Recusou reconhecer o dia da sua visitação. E até o dia de hoje, Jerusalém colhe do que semeou. Colhe da maldição que de geração em geração os filhos de Israel estão colhendo por causa da escolha dos seus pais, que disseram pela sua própria boca que cai sobre os nossos filhos a responsabilidade do sangue que hoje nós estamos derramando na cruz do Calvário. Feche os seus olhos. Pai amado, entendemos que o Senhor, mesmo com tudo isso, dará oportunidade a Israel, mesmo quando esta será livrada a si mesma, abandonada e cercada por Gog e Magog, pois haverá uma noiva que clamará, e tu a ouvirás e a resgatará, para assim mostrar o seu braço forte perante a terra, e todo olho ouvirá, todo ser vivente ouvirá, e ali será o fim. Habitarão junto contigo, ó Rei, os santos, os filhos da obediência. E haverá ordem sobre a terra, porque o Rei dos Reis haverá de governar. Obrigado, Senhor. Amém e amém.